Bom dia, hoje é quarta-feira, 5 de julho de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Governadores e prefeitos conseguem mudanças no texto da reforma tributária. Votação também pode ser adiada para a próxima semana. Ministério do Turismo libera 56 milhões de reais em crédito para os negócios do setor. E o Canal Empreender completa hoje um ano de vida com muita informação de qualidade para você, empreendedor. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. E hoje nós começamos o jornal parabenizando o Canal Empreender, que completa um ano. Nesses 12 meses de existência, o Jornal do Empreendedor, nas suas 3 edições, trouxe muita informação de qualidade e contribuiu para ajudar aqueles que tinham o objetivo de ter o próprio negócio. E a repórter Camila Xavier conta um pouco dessa história. 5 de julho de 2022. Nesta data foi inaugurado o mais novo veículo do Grupo Bandeirantes, o Canal Empreender. O lançamento fez parte das comemorações dos 50 anos do Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Com uma programação exclusiva voltada ao empreendedorismo, o canal tem programação diversa, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Aqui é produzido o conteúdo do Canal Empreender. São 39 programas e 3 jornais ao vivo. 1h30 de informação que impacta diretamente a vida dos 20 milhões de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, que, segundo o Sebrae, representam 90% de todas as empresas brasileiras. Por aqui passaram especialistas de diversos assuntos que fazem parte do dia a dia de quem é empreendedor ou de quem quer empreender. Informação de qualidade e de interesse, como gestão, tendências de mercado e os casos de sucesso. Muitos deles relatados aqui no Jornal do Empreendedor, em uma das suas edições diárias. E com essas entrevistas, o Canal Empreender contribuiu para ajudar no negócio de uma das 750 mil novas empresas que foram abertas só esse ano. Os pequenos negócios continuam na posição de protagonistas em relação aos empregos gerados no país. E durante este primeiro ano de vida, o Canal Empreender cobriu os principais eventos de empreendedorismo pelo Brasil. Encontros de startups, empreendimentos femininos, liderados por negros, por grupos LGBTQIA+, e da periferia. A preocupação com o meio ambiente também tem motivado o surgimento de empreendimentos sociais, como a empresa Tronic, relatada em uma reportagem do Jornal do Empreendedor. Em 2021, estima-se que tem mais de 79 milhões de eletrônicos na casa dos brasileiros, porque as pessoas não sabem como descartar. Aqui no Canal Empreender, grandes empreendedores ensinam o segredo do sucesso e os pequenos se inspiram. Em um ano, percorremos vários cantos do Brasil em busca de histórias impulsionadoras, negócios disruptivos e inovadores. É muita gente envolvida para levar ao empreendedor insights e oportunidades de empreendimentos. Tudo com o objetivo de contribuir para que os 51 milhões que querem abrir o próprio negócio possam evoluir no seu objetivo nos próximos 3 anos. E ainda tem mais 42 milhões de empreendedores que desejam formalizar seus negócios. Estamos falando de 93 milhões de possíveis novos empreendedores no Brasil até 2026. Parabéns a todos os envolvidos que fazem parte dessa história e que venham os próximos 50 anos. E o Ministério do Turismo liberou 56 milhões de reais em crédito para os negócios do setor. Os recursos virão do Fundo Geral do Turismo e poderão ser usados para a reforma de estabelecimentos, capital de giro e compra de equipamentos. O Brasil recebeu quase 3 milhões de turistas nos 4 primeiros meses desse ano. 75% dos visitantes vieram do exterior. E agora, os empreendimentos registrados no Cadastur poderão solicitar empréstimo a 3 instituições financeiras do país: o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, a Agência de Fomento de Goiás e o Badesul.
O investimento se soma ao montante de 200 milhões já disponibilizados pelo Ministério do Turismo no primeiro semestre de 2023. Entre os 380 contratos ativos no projeto, quase 90% correspondem a micro e pequenas empresas. E o Brasil tem lugares incríveis para fazer turismo e o ecológico é um dos mais procurados. Lá no Mato Grosso, os passeios oferecem desde safaris a trilhas, até o nascer do sol nas águas do rio Mutum. A reportagem é de André Lage. A imersão começa antes mesmo do sol nascer. Por volta das 5 horas da manhã, um barco motorizado transporta os hóspedes a uma experiência incrível. E eu não poderia ficar de fora. Saímos do rio Mutum e fomos até a Baía de Mariana. No trajeto, que é feito em menos de 1 hora, a vida silvestre do Pantanal começa a acordar e parece dar as boas-vindas. Olhares atentos e registros fotográficos garantem uma lembrança inesquecível. Geralmente, quando a gente está na cidade, a gente vê um momento ou outro nascer do sol, pôr do sol, mas a gente não dá tanta atenção, até porque geralmente é uma visão um pouco poluída, muitos prédios e tudo mais. E aqui ver o nascer do sol, assim, com esse rio maravilhoso em volta, com essas árvores, com os animais, você navegando, encontra jacaré, encontra pássaros, peixes, isso é uma visão muito linda, assim, realmente dá uma emocionada. A gente se especializou no Pantanal, nem é muito difícil, a gente se especializou em turismo ecológico. Temos vários destinos com passeio do barco a motor, com passeio de barco a remo, com passeios a cavalo, que a gente oferece também, por vários destinos, inclusive trilhas, né? E safaris noturnos, safari diurno. O mais interessante é o acordar do Pantanal. Tá? A gente sempre sai ainda escuro, tá? E no ponto que a gente entende que é o melhor ponto de observação para o nascer do sol, o barco para, fica estacionado, o silêncio ainda é absoluto e de repente começa lentamente o acordar do Pantanal. É fantástico. A pousada Rio Mutum também desenvolve um projeto de recuperação de animais. Os bichos resgatados por causa de acidente ou apreendidos por criação ilegal são trazidos para cá, para reabilitação, como por exemplo esta onça. São animais que vieram de apreensão, ou por irregularidade, ou até de contrabando, por acidente. Eles, sendo da nossa região, nós temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para participar de um programa chamado Soltura Branda. Recebemos os animais, eles ficam um tempo conosco, um tempo necessário. Vai amadurecendo, que muitas às vezes são filhotes, e o programa ele consiste em reambientá-los. Todos eles um dia voltam para a natureza. A pousada fica no município de Barão de Melgaço, a 120 quilômetros de Cuiabá. Chalés, piscinas e estadias em regime de pensão completa, com café da manhã, almoço e janta. A ideia por aqui é dar todo o suporte aos hóspedes. Além de todo o atrativo, o local desenvolve um turismo sustentável, que foi aprimorado com capacitações realizadas pelo Sebrae. A dona Alice, que é a proprietária, junto com a sua equipe, eles participaram de várias ações como workshops de entendimento quais são os princípios do turismo sustentável e como que a pousada Rio Mutum se adequa a esses princípios. Então a gente observa aqui, por exemplo, que eles trabalham já com a utilização de energia renovável, eles trabalham também com um princípio muito interessante que é o que? De você garantir a biodiversidade, de respeito à biodiversidade, foi um dos projetos que nós pudemos ver aqui, e também a respeito da cultura local e sócio-local, que todos os funcionários da pousada, eles são das comunidades daqui do entorno do empreendimento. Em São Paulo, um evento organizado pelo Sebrae e pelo Ministério da Indústria e Comércio, que apoia startups na busca de investidores, capacitou 120 empresas em 3 dias. É o Innovative Experience, que a gente confere agora juntos na reportagem de Lícia Mangiavac.
Empreendedor há mais de um ano, o Jefferson está acostumado a vender o próprio negócio. Mas no Inovativa Experience, diante da possibilidade de ter novos parceiros, a expectativa era ainda maior. A startup dele apresenta soluções para mudanças, uma espécie de Uber de caminhão. Inovativa ajudou bastante a gente a criar tanto essa parte de conexão, quanto mostrar como realmente a gente deve vender nosso produto para outros investidores. Assim como ele, mais de 120 donos de startups também passaram por treinamento, se apresentaram e receberam orientações durante os 3 dias em que o evento foi realizado. Mas o momento mais importante aconteceu durante o Demo Day, quando o empreendedor ficou frente a frente com investidores. Onde a gente tem mentores que se inscreveram antecipadamente de acordo com cada categoria. São 18 bancas, então a gente dividiu esses mentores de acordo com a área de negócio, tese de investimento, e as startups agora estão se apresentando ali para eles para tentar fechar negócio. O nosso objetivo é conseguir sair daqui pelo menos com um cheque na mesa, né? E não só isso, porque boas conexões, e nós já conseguimos boas conexões aqui para parcerias futuras. Então a gente já está meio caminho andado para os dois lados ali. O Felipe é investidor e gostou das apresentações. A gente de fato se interessou, né, por algumas apresentações. A gente pretende aí manter contato com os investidores e com o pessoal das startups para a gente poder seguir o ciclo. E após tanto networking, o Inovativa Experience também premiou 3 mentores e 18 startups que mais se destacaram em suas bancas. Daqui para frente, cada uma tem a certeza de que está bem mais preparada para o mercado. Gastronomia típica e uma visão privilegiada. Essas são as apostas de um restaurante às margens do Rio Paraguai, no Mato Grosso. Vamos conhecê-lo. A combinação de cardápio original e uma vista de tirar o fôlego é a proposta do restaurante Prosa na Orla. O empreendimento fica à beira do Rio Paraguai, em Cárceres, no Mato Grosso. Inaugurado em 1983, o estabelecimento foi reformado em 2020 para atrair mais clientes. O investimento tem gerado lucros para o Átila Silva, dono do restaurante, que também apostou na preparação de novos pratos, como o pequi na viola, o trilogia, entre outros pratos típicos da região de Cárceres. Olha, aqui sempre foi um restaurante, né? Antigamente era o Corimba e passou por um período muito difícil, o prédio praticamente veio à ruína e reconstruímos tudo, né? Reconstruímos, hoje realmente é um espaço muito bem visto, muito requisitado. O restaurante Prosa na Orla hoje é uma referência na cidade. E muitas dessas mudanças surgiram com a colaboração do Sebrae, que auxiliou o empreendedor a ter uma visão diferenciada do negócio. Eles, inclusive, receberam nessa consultoria como melhorar a produtividade, a apresentação realmente, né? Foram registradas fotos profissionais para fazer a entrega para essa empresa, para esse restaurante. Então, assim, eles melhoraram a experiência para o cliente. No ano passado, o restaurante participou do Festival Gastronômico do Pantanal. Um dos pratos servidos foi esse aqui, o pintado no anzol. Além de bonito, é muito saboroso. A orla do Rio Paraguai, aqui em Cárcere, tem uma extensão de cerca de 2 quilômetros. Além de outros comércios, no local ficam atracados inúmeros barcos-hotéis, situação que agrada ainda mais o proprietário do estabelecimento. O nosso turismo aqui na região é um turismo pesqueiro, né? Então, quando chega todas as embarcações, se encantam com o nosso lugar, com o nosso local, com o nosso empreendimento, com a nossa estrutura, e todo mundo passa, antes de pegar o rumo da pesca deles, a primeira parada é aqui conosco, né? E passam a tarde, almoçam, gostam da nossa gastronomia, saem felizes daqui com o que a gente conseguiu colocar na cidade como empreendedorismo, né? Como no ramo de gastronomia. O empreendedor tem seus objetivos, tem seus projetos, mas muitas vezes não tem clareza de como estruturar um plano de ação. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com a Renata Montoni, ela que é instrutora do Método GTD, vai falar sobre isso agora com a gente ao vivo aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você, Renata. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem. Renata, é fundamental, né? Planejar o futuro da empresa, né? É essencial, né? Bruno, e você sabe que a gente tem observado muitas pessoas começando na parte do empreendedorismo
E o que a gente percebe, principalmente na nossa cultura brasileira, o brasileiro ele é muito criativo, ele é muito voltado para o improviso. Então, a parte do planejamento, ela acaba ficando para um segundo plano, quando nesse momento deveria ser a primeira coisa a se pensar. Mas as pessoas não têm que nascer naturalmente fazendo planejamento. Então, esse estudo de como fazer um planejamento, ele pode ser algo natural, mas alguns aspectos precisam ser considerados. Então, para se montar um plano de ação, para se atingir um objetivo ou para se atingir um projeto, a primeira coisa que deve ser considerada é qual é o propósito que ele quer atingir. Quer dizer, o grande porquê. Por que que eu estou fazendo isso? Isso pode ser pensado tanto para o próprio empreendimento, como para um produto do empreendimento, esse produto que eu estou colocando no mercado. E é esse propósito que acaba regendo toda a sequência dos passos que virão para frente, que deverão atingir esse propósito. O segundo passo que deve ser pensado é exatamente esse produto entregue, ou esse empreendimento funcionando. Ou seja, se ele estivesse funcionando agora, o que estaria acontecendo? Se esse produto estivesse sendo entregue agora, o que ele teria? Então, levantar todos os aspectos que se quer daquele produto, o que ele vai atingir no mercado, que público que vai atingir, que necessidade ele satisfaz, ou seja, é exatamente onde eu quero chegar. Então, o desenhar, que nós chamamos no método GTD de visão, é aquilo que eu estou entregando. Se eu não tiver isso claro, eu não consigo chegar em todos os aspectos para isso. Mas ninguém tem essa visão tão definida. E aí entra um aspecto que eu considero de máxima importância no momento de um bom planejamento. É um brainstorm. Brainstorm é um momento onde você tem todas as ideias e todas as questões que são relevantes para se atingir aquele objetivo ou para se atingir aquele projeto. E aqui, Bruno, eu acho que considero um dos pontos mais fortes e um dos pontos que o empreendedor precisa colocar mais atenção, porque isso não pode ser feito em 10 minutos. Muitas vezes você vai se debruçar ali em cima por muito tempo. Todas as perguntas devem ser feitas nesse momento. Todas. O que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu sei, o que eu não sei, onde eu vou precisar de ajuda, o que precisa ser estruturado, o que precisa ser considerado. E esse é um momento riquíssimo, e quando eu consigo envolver pessoas nesse pensamento, eu consigo a visão de outras pessoas também. Quando esse brainstorm é feito, e ele é algo que vai estruturando uma imagem muito clara de todos os aspectos que vão envolver o lançamento de um produto ou a abertura de um empreendimento, nesse momento, quando tudo é pensado, fica muito claro o que precisa ser feito e em que ordem precisa ser feito. Quando você olha essa estrutura, o plano de ação acaba saindo daqui, porque os aspectos que foram considerados me mostram, inclusive, onde eu vou ter que caminhar com cautela, onde eu vou ter que buscar estrutura, onde eu vou ter que buscar parceria. O plano de ação, basicamente, ele sai daqui. Feito o plano de ação, claro que o que eu estou falando não é algo que se faz assim, mas é estrutura de pensamento, definição clara de propósito, exatamente o que eu quero entregar, e pensamento estruturado de tudo o que é necessário, que dali sai um plano de ação que o caminhar pode ser mais seguro. São passos mais seguros que a pessoa pode dar. Renata, para a execução desse plano de ação, quais as melhores práticas para não sair do planejado? O plano de ação não está escrito em pedra. Isso é uma coisa super importante. As coisas acontecerão. Imprevistos que não dava para ter sido considerado antes, porque não tínhamos visão disso, poderão acontecer. Então, a revisão constante desse plano de ação, com uma frequência razoável de 2, 3 meses, me ajuda a eu fazer o ajuste necessário nesse caminho para que eu consiga atingir o objetivo lá na frente com os percalços que vão acontecendo no meio do caminho. Então, revisões constantes para fazer ajuste fino são extremamente importantes. Dicas valiosíssimas, importantes para você que está nos assistindo, para você que quer montar aí o seu plano de negócios. Renata Montana, instrutora master do método GTD, quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos que nos assistem.
Governadores e prefeitos negociam para mudar texto da reforma tributária. É no próximo bloco. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. O relator da reforma tributária ouviu prefeitos e governadores e deve fazer mudanças para viabilizar a aprovação do projeto ainda nesta semana. As pressões de setores como de serviços, de governadores e prefeitos começam a gerar reações. O relator da reforma tributária sinaliza com mudanças no texto para viabilizar a aprovação. Não existe nem nada descartado, nem nada definido. Esse é o momento da gente estar dialogando para construir as melhores saídas. A reforma é uma proposta de emenda constitucional. Então, para passar na Câmara, são necessários 308 votos dos 513 deputados em 2 turnos. Uma dura tarefa para um governo que não tem base definida. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem a maior bancada da Câmara com 99 deputados, divulgou uma nota se posicionando em bloco contra a reforma tributária. Arthur Lira, o presidente da Câmara, articula para minimizar essa perda. Ele esperava o apoio de pelo menos metade dos parlamentares do PL. Outro partido que ameaça votar contra é o Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele está em Brasília com outros 7 governadores para discutir pontos do texto. Entre eles, o valor do fundo de compensação, que nas contas do relator será de 40 bilhões de reais. Os estados querem 70 bilhões. Ainda pedem mudança no período de transição. Governadores e prefeitos temem perder autonomia na gestão dos recursos depois da criação do imposto que vai substituir o ISS e o ICMS. Não adianta nós fazer, por exemplo, um conselho paritário, onde depois nós vamos ser só reunião 2 vezes por ano para homologar. Não, nós temos que ter protagonismo técnico. Já um grupo de 67 economistas e empresários divulgou um manifesto defendendo a reforma. Entre eles, Jorge Gerdau, Henrique Meirelles e Armínio Fraga. Em entrevista ao Band News TV, o ex-presidente do Banco Central disse que a reforma vai elevar a produtividade das empresas e terá impacto também na distribuição de recursos aos municípios. A curto prazo, alguns perdem, mas é muito claro que a médio e longo prazo todo mundo ganha, todo mundo. Essa é daquelas onde não pode haver dúvida. Então, assim, eu acho que tá na hora do Congresso dar esse presente ao Brasil. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, assumiram o papel de articuladores do governo nas pautas econômicas. Mas Lira já tem reclamado a aliados que sente falta do empenho do presidente Lula. E daqui a pouco, ao vivo, o Canal Empreender vai colocar no ar um programa especial, apresentado pelo meu amigo, colega jornalista Sebastião Garcia, que está aqui comigo. Vem para cá, Sebastião, vem contar para a gente um pouco desse programa. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ótimo. Prazer te receber aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Conta para a gente o que é que vai ter nesse programa tão especial. Que bom, especial, né? Hoje é um dia de comemoração, é um dia de reflexão, de certa forma. A gente vai fazer, Bruno, uma espécie de retrospectiva desse ano que a gente trabalhou juntos aqui, né, que a gente criou juntos, que a gente levou informação, que o propósito do canal é esse, levar informação, fortalecer cada vez mais o sistema hoje em dia, o empreendedorismo, né? Então você vê, ainda há pouco, né, há poucos dias a gente noticiou aqui dados do censo que somos 203 milhões de brasileiros. E olha só, 93 milhões somos ou são, de certa forma, envolvidos com o empreendedorismo, né? 44 milhões diretamente e outros 50 e poucos milhões de alguma maneira. A gente é, de alguma maneira, envolvido com isso. Então vai ser hoje um dia onde a gente vai comemorar muito e vai trazer muito um pouco do que a gente fez este ano. E fez muito, né? Felizmente, modéstia à parte, né? E a ideia é trazer representações do país inteiro que viveram conosco esse primeiro ano de Canal Empreender, do quanto foi importante isso para o fortalecimento do empreendedorismo, principalmente do micro e pequeno empreendedor, falando da importância de formalizar, do Sebrae, o trabalho que o Sebrae faz também, e, enfim, da importância de colocar mais gente na nossa roda da economia com eficiência, né? Dada tanta transformação que a gente está vivendo, transformação tecnológica, mudança de costumes. A gente viveu isso muito intensamente esse ano, né? A gente trouxe muita história para cá, você viveu na rua também muitas experiências, além do trabalho que faz aqui no estúdio.
E hoje a gente vai meio que concentrar tudo isso num programa de 2 horas, um programa especial, muito dinâmico. Vamos conversar com gente do país inteiro, com especialistas e com outros empreendedores também. Então, eu digo que a gente está muito entusiasmado, está muito ansioso e, evidentemente, vai ser uma coroação, é um prazer enorme trazer muito disso para cá, né? E você que viveu isso sabe bem o que é também, né? É verdade, Sebastião. E você tocou num ponto bem importante, esse dado aí de 93 milhões, né, de empreendedores, de possíveis empreendedores. Tem muita gente querendo empreender e a importância da gente estar todo dia aqui batendo nessa tecla, né, Sebastião, da importância de se formalizar, né? Se tornar um microempreendedor individual, quem sabe dos benefícios que esses empreendedores têm, né, na hora de se formalizar, né? Então, são 15 milhões de MEIs no país, né? E 15 milhões de pessoas que têm acesso a crédito, têm o benefício das notas fiscais, de participar de licitação, sem contar benefícios previdenciários também, benefícios também para as mulheres, de auxílio maternidade. Enfim, é uma série de fatores de pessoas que têm uma ideia, têm um sonho, têm um propósito, ou por uma dificuldade que queiram empreender. Ótimo isso, né? Colocar a ideia no papel, colocar o negócio no planejamento, fazer gestão bem feita e ir para o mercado, porque o mercado está ávido também, tem consumidor interessado, mas essas ideias sempre muito bem formalizadas, muito bem estruturadas, para que o negócio seja eficiente também, né? E falando dela, da mulher empreendedora, Sebastião, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar todo o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Mulher Empreendedora lá na Câmara dos Deputados. Sebastião Garcia, é um prazer te receber aqui. Boa sorte aí nesse programa. Daqui a pouquinho, não perca aqui na tela do Canal Empreender, um programa ao vivo falando sobre tudo do mundo do empreendedorismo com meu colega Sebastião Garcia. Sebastião, você vai estar lá também, de certa forma. Com certeza. Obrigado, viu? Entradas ao vivo aí durante a programação. Sim. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, comigo também. Eu volto também amanhã. Até lá. Tchau. Tchau, gente.